publicado numa quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 1908, por Charles Haddon Spurgeon, em New Park Stand, Champnell. A graça se derramou em teus lábios. Salmo 45:2. Que tema interminável existe no nome e na Páscoa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os poetas das Escrituras nunca mencionam sua pessoa, mas eles mergulham de uma vez em raposas. Eles nunca cantam sobre seu nome ou sobre suas glórias, mas ao mesmo tempo parecem estar tão encantados pelo espírito da poesia que eles decolam com estande de alegria e seu amor mal consegue encontrar palavras para se expressar. O amor salta por cima da linguagem entre homens cultos e assim o faz mais palpavelmente nas Sagradas Escrituras. Pegue, por exemplo, os cânticos. Ali o amor tensionou a linguagem ao máximo, a fim de incorporar sua veemente paixão. Sim, tensionou tanto que alguns de nós, se não são preenchidos com amor por Deus, podemos apreciar pouco de sua brilhante elocução. Aqui também, veja o salmista com a harpa na mão. Nem bem começa a meditar na Páscoa do Messias, exclama: o meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais famoso do que os filhos dos homens. A graça se derrama em teus lábios. Não teremos tempo para um prefácio, mas devemos prosseguir sem demora a discussão do nosso texto. A graça se derramou nos lábios de Cristo. Consideremos primeiro a plenitude de sua graça, em segundo, a natureza de sua graça, e em terceiro, me esforçarei para mostrar a você as maneiras pelas quais Jesus Cristo demonstra que a graça se derramou em seus lábios. Primeiro, comecemos com a palavra derramou, sugerindo a plenitude da graça. A graça se derramou em teus lábios. Outros entre os filhos dos homens tiveram graça. Poetas têm falado palavras de graça e profetas de outrora já proferiram palavras maravilhosas que foram divinamente inspirados, de modo que pode-se dizer que sua doutrina caiu com a chuva e seu discurso destilou com o orvalho. Tais imagens, no entanto, são muito fracas para descrever o nosso Senhor Jesus. Ele não apenas falou com orvalho, nem a sua mensagem simplesmente caiu como chuvisco, e sim se derramou de seus lábios. Sempre que ele falava, um fluxo abundante de palavras de graça fluía dele como a cantara de eloquência. Jesus Cristo não tinha um pouco de graça, mas esta era derramada nele. Não um vaso de azeite sobre sua cabeça, mas ele tinha uma botija e um vaso de azeite esvaziado sobre ele. A graça foi derramada em seus lábios. Percebo que Calvino traduz essa passagem assim: a graça é derramada de teus lábios. Deus não apenas deu graça ao seu Filho nos lábios, mas o Filho, quando ele fala, se ele aborda as pessoas na doutrina e exortação, ou se ele perde ao seu Pai em nossas delas, sempre que os lábios estão abertos para falar com Deus pelos homens ou sobre Deus aos homens, ele sempre tem graça derramada de teus lábios. E quando eu me volto para a tradição da Septuaginta desta passagem, encontro que ela tem a ideia da própria exaltação da graça. Graça é vestida de teus lábios, como se esvaziasse até que não sobre nada. Jesus Cristo tinha graça esgotada em sua pessoa. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Toda a graça foi dada a ele. O próprio esgotamento da reserva inesgotável, tanto como dizer que Deus não podia dar mais do que a Jesus Cristo, ele mesmo não poderia receber ou possuir mais graça. Foi tudo derramado em sua pessoa. E quando ele fala, ele parece esgotar a graça. A máxima extensão da imaginação não pode conceder nada mais gracioso, e a contemplação do cristão mais devoto não consegue pensar em palavras mais majestosas em bondade, mais ternas em simpatia, mais cheias de mel e mais exuberantes em sua doçura do que as palavras de graça que saem dos lábios de Jesus Cristo. A graça se derramou em teus lábios. Ah, cristão, você pode ter alguma graça nos seus lábios, mas você não tem a derramada neles. Você pode ter alguma graça em seu coração, mas ela é lançada ali como uma pequena chuva do céu. Você não a tem derramada ali. Você pode ser sempre tão cheio de graça, mas Cristo é mais cheio do que você é, e graça abundante. Abundância que não conhece a falta.
pois a graça se derramou em seus lábios. Não tenha medo de ir a Ele em todo tempo de necessidade, nem pense que Ele deixará de te confortar. Seus confortos não são como as águas derramadas na terra, que não se ajustam. Elas produzem correntes perpétuas, pois a graça se derramou em seus lábios. Ele não tem abastecimento racionado, nenhuma provisão limitada para lhe dar, mas peça o que for, você terá tanto quanto sua fé pode desejar e seu coração pode suportar, pois a graça se derramou em seus lábios na mais rica plenitude. Segundo, para não falar mais nisso, passemos a considerar o tipo de graça que foi derramada nos lábios de Jesus Cristo e que flui de seus lábios. É importante observar que Jesus Cristo tem o que nenhum dos filhos dos homens já teve. Ele tem graça inerente. Adão, quando foi criado por Deus, tem alguma graça inerente que Deus lhe deu, mas não tanto graça de Deus a fim de preservar a integridade do seu caráter. Ele só tinha a graça da pureza, como poderia se mostrar na inocência de sua natureza racional. Deve ter havido muita graça na constituição do homem, visto que ele foi originalmente criado à semelhança de Deus. No entanto, não poderia ter havido perfeita graça nele, pois ele não guardou seu primeiro estado. Mas Jesus Cristo tinha toda a graça que Adão tinha e toda a graça que qualquer homem inocente poderia ter tido, na perfeição mais sublime. E essa graça divina sempre esteve nele. Você e eu não temos nada dessa graça racional. Ouvimos os homens dizerem que as crianças não nascem em pecado, nem são formadas em iniquidade, que elas têm uma graça inerente, mas ainda não nos encontramos com um homem que encontrou uma criança tão maravilhosa. De qualquer forma, as crianças têm sido fortemente estragadas ao crescerem até a maturidade, pois elas não têm dado muita prova de graça posteriormente. Não, amados, nós somos naturalmente desprovidos da graça, uma descendência de malfeitores. Toda a nossa graça inerente foi estragada por Adão. Não importa o quão cheio o vaso possa ter sido originalmente, foi esvaziado pela queda. Adão quebrou o vaso de barro e derramou cada gota de seu conteúdo, e não temos mais nada sobrando. Mas em Jesus não havia pecado, ele tem a graça inerente em si mesmo. E em seguida, ele teve uma graça que ele derivou na constituição de sua pessoa, sendo tanto Deus como homem. A humanidade de Cristo derivava a graça da divindade de Cristo. Eu não duvido que suas duas naturezas estavam unidas em tal união maravilhosa que o que o homem fazia, o Deus confirmava, e o que Deus queria, aquilo o homem fazia. Nem o homem Cristo Jesus nunca agia sem o Deus Cristo Jesus, nem sequer falava sem o Deus dentro dele, o Deus que ele é, tão verdadeiramente como é o homem. Nós só podemos falar como homens a não ser quando o Espírito de Deus fala através de nós. O maior e mais poderoso de todos os profetas só falou como homem inspirado, mas Jesus falou como homem em Deus, unidos. Graça. Esta graça é inexprimivelmente divina. Só a própria graça divina foi derramada em seus lábios e fluiu de seus lábios. Porém, ainda mais. Eu compreendo que o Senhor Jesus Cristo, quando ele falava, também tinha, assim como seus ministros, a ajuda de Deus, o Espírito Santo. De fato, somos informados de que Deus não deu o Espírito a ele por medida. Este é um fato muito notável e eu creio que ele é colocado nas Escrituras como propósito de fazer-nos honrar o Espírito Santo. Que Jesus Cristo, como pregador, tanto quanto podemos julgar a partir da palavra de Deus, não foi tão bem sucedido na conversão como alguns de seus seguidores foram. Se você se voltar para a vida de Paulo, notará quanto milhares foram conduzidos através de sua pregação a conhecer o Senhor. Se você ler o relato do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, verá que 3.000 foram convertidos naquele único dia. Você nunca ouvira falar de tal exemplo na vida de Cristo. Quando ele morreu, deixou apenas cerca de 500 discípulos. O motivo foi este. Jesus disse: "Eu honrarei o Espírito Santo. Vou deixar o mundo saber que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E embora eu fale como nunca homem nenhum falou, e tenha mais eloquência do que qualquer mortal jamais poderia atingir, eu vou, em minha soberania, conter-me do exercício do Espírito. Os olhos das pessoas devem ser vendados, e eles deverão dormir. Seus corações se encerrarão de gordura, e eles serão como embrutecidos. Depois, nos anos seguintes, falarei mais através de um pecador humilde do que falei por mim mesmo.
Honrarei mais o instrumento mais fraco do que honrei a mim mesmo como pregador. No entanto, Jesus Cristo tinha um espírito sem medida, para que cada frase sua fosse cheia do poder divino. As palavras, disse Jesus, que vos falo são espíritos e vida. João 6,63. Assim, você vê suas palavras não são apenas do Espírito, mas elas são o Espírito. Parece-me que, assim como aquele que viu a Cristo viu o Pai, assim, aquele que ouviu Cristo ouviu também o Espírito Santo. Entretanto, os frutos do seu ministério, como a honra devida à sua pessoa, vão além do breve prazo de sua permanência na terra. Ele foi rejeitado de sua geração, porém mais tarde declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1, versículo 4. Da mesma forma, suas palavras, embora não aparentemente produtivas no momento, estavam tão cheias do poder vivificador do Espírito, que eram depois os meios de conversão de milhares, além da capacidade de contados mortais. Todas as conversões sobre Pedro, Paulo e outros apóstolos foram por Jesus Cristo. As palavras que ele falou em segredo, eles publicaram e espalharam. Todas as conversões agora são por seu nome e por sua palavra. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Se um apóstolo falava de si mesmo, suas palavras caíam no chão, mas o que o seu mestre lhe disse para falar era abundantemente bem sucedido. Jesus Cristo tem um espírito sem medida, e aqui está um outro tipo de graça, da qual pode-se dizer: a graça se derramou em teus lábios. Terceiro, passamos rapidamente por essas duas divisões, e agora vamos seguir para a terceira. Consideremos agora as várias maneiras pelas quais nós discernimos graça como sendo derramada nos lábios de Cristo e como ela flui de seus lábios. Primeiro, vamos considerar nosso Salvador como fiador eterno da aliança e veremos que a graça foi derramada em seus lábios. Quando Deus Pai originalmente estabeleceu a aliança, ela foi algo dessa forma: meu filho, tu desejas, e eu também concordo contigo, salvar uma multidão que nenhum homem pode numerar, a quem eu elegei em ti. Mas para sua salvação, para que eu seja justo e justificador daqueles que creem, é necessário que alguém seja o representante deles, para ficar responsável por sua obediência às minhas leis e seja seu substituto para sofrer qualquer penalidade que incorra. Se tu, meu filho, concordará em ter a punição deles e suportar a penalidade de seus crimes, eu por minha parte concordarei que tu verás a tua semente, prolongarás os teus dias e que o prazer do Senhor prosperará em tuas mãos. Caso tu estiveres preparado para prometer que suportarás o castigo de todas as pessoas a quem tu salvarás, eu da minha parte estou preparado para jurar por mim mesmo, porque eu não posso jurar por alguém maior, que todos aqueles por quem tu espiarás serão infalivelmente libertados da morte e do inferno, e que todos aqueles por quem tu suportares o castigo deverão, portanto, ficar livres, e nem minha ira se assentará sobre eles, por maiores que sejam seus pecados. Jesus tomou a palavra e disse: meu Pai, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 7. Agora isso foi falado na eternidade, além do que a fé em asas de águia pode subir, e tal graça foi vestida dos lábios de Cristo, quando ele fez essa simples declaração, que dezenas de milhares de santos entrariam no céu, simplesmente em razão de sua promessa solene. Tal graça derramou-se dos lábios de Jesus, de forma que desde os dias de Adão, quando uma transgressão envolveu a raça em ruína, até os momentos em que o segundo Adão fez expiar a iniquidade, os santos todos entraram no céu somente pela fé da promessa de Cristo. Nenhuma gota de sangue havia sido derramada, nenhuma agonia sofrida. O contrato não havia sido executado, a estipulação ainda não foi cumprida, mas o juramento do fiador foi o bastante. Os ouvidos do Pai não precisavam de outra confirmação. Seu coração estava satisfeito. Sim, além disso, no mesmo momento em que Jesus falou a palavra no ouvido de seu Pai, todos os santos estavam nele, justificados e feitos completos. A salvação dele, a minha, estava seguro. Assim que Jesus Cristo disse: meu Pai,
eu pagarei a penalidade, eles terão a minha justiça, e eu terei os pecados deles. Sua aceitação foi um fato eterno. Ele nunca voltaria atrás em seu acordo, nem nunca se desviaria de sua aliança. Este é o primeiro aspecto em que vemos a graça escorrendo dos lábios de Cristo. Em segundo lugar, a graça é derramada em seus lábios como o maior dentre todos os profetas e mestres. A lei foi dada por Moisés, e havia um pouco de graça em seus lábios, pois Moisés, mesmo quando pregou a lei, pregou o evangelho, privilegiado como estava ao olhar firmemente para o fim daquele que é abolida. Quando ele ensinou a oferta do cordeiro, do bezerro e da pomba, houve evangelho expresso na própria lei, na lei de cerimonial dos levitas. Mas os raios que brilhavam na face de Moisés eram apenas feixes de graça. Eles não eram como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando outros profetas ascenderam em diferentes períodos da primeira dispensação da lei, cada um tinha uma medida qualquer de graça. Se considerarmos tanto o heróico Elias, ou o melancólico Jeremias, ou Isaías, aquele vidente seráfico que falou mais de Cristo do que todos os outros, vemos que cada um e todos tinham alguma graça em seus lábios. Os que eles pregavam era doutrina graciosa e bem digna de ser recebida, mas quem já ensinou doutrinas tais como as de Jesus? Onde dentre os escritos do profeta e sábios da antiguidade podemos encontrar palavras com as que Jesus proferiu? Quem ensinou ao povo que ele deve amar a todos os homens? Quem ensinou ao povo tais doutrinas maravilhosas como as que você encontra em todos os seus sermões? Quem poderia ter tido tão grande mestre? Quem poderia tão abençoadamente ter profetizado ao seu povo, a não ser o próprio Jesus Cristo? Minha alma contemple Jesus como único rabino da igreja. Veja-o como único Senhor e Mestre. Pegue suas doutrinas e artigos de fé de seus lábios e de seus lábios apenas. Estude sua palavra e faça dela seu único guia. Interprete todo o restante sobre a sua luz. Quando você tiver feito isso, você dirá: ó profeta da minha salvação, Mestre de Israel, em verdade a graça se derramou em teus lábios. Nenhum livro me concedeu tal instrução como o teu, nenhum ministro aborda-me em palavras como o meu pastor fala. Nenhuma aprendizagem tem em si tais profundidades de sabedoria como a sabedoria de Cristo. Mais desejáveis são suas palavras do que o ouro sim, do que muito ouro fino. A graça foi derramada em seus lábios como o maior de todos os profetas. Em terceiro lugar, Cristo tinha graça derramada em seus lábios como o mais eloquente de todos os pregadores. Uma das alegrias que eu espero encontrar no céu é ouvir Cristo falar ao seu povo. Eu concedo que havia tal majestade sobre Jesus Cristo quando ele falou sobre a terra, que nem Demóstenes, nem Cícero, nem Perício, nem todos os oradores do templo antigo, os modernos, jamais poderiam alcançar. Ele tinha uma voz, eu suponho, mais doce do que até mesmo a música que veio às harpas dos anjos. Ele tinha os olhos expressivos de simpatia com aquele a quem ele se dirigiu. Ele tinha um coração que animava todas as expressões do seu rosto. Sua piedade era tal que poderia quebrar o coração de pedra. Sua sublimidade poderia elevar a mente sensível. Cada palavra sua era uma pérola, cada frase era de ouro puro. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7,46. Nenhum poeta em seu estame, nem o mais sublime, poderia ter entendido tais pensamentos elevados como aos do Salvador anunciou aos seus ouvintes, enquanto inclinado suas inspirações. Ele consentia em falar palavras claras e simples para seus companheiros. Há uma simplicidade que vem evidente, desprovida da enfeite do discurso familiar de Cristo, ao qual não pode nem ao menos atingir. Jesus Cristo foi o maior e o mais simples de todos os pregadores. Poderíamos deixar de lado todos os outros em comparação com ele. Nós conhecemos homens que poderiam conter a multidão inquieta e mantê-la encantada. Alguns de nós já ouvimos falar de alguns poderosos homens de Deus que acorrentou nossos ouvidos, nos manteve firmes e constrangeu a nossa atenção o tempo todo em que falava. Justiça, pecado, retidão, juízo vindouro nos observaram, enquanto eles alistavam nossa simpatia. Mas se você tivesse ouvido ao Salvador, você teria ouvido as coisas mais maravilhosas do que qualquer mero homem jamais poderia ter falado.
Eu acho que os ventos selvagens o pudessem ouvir, eles teriam cessado seu barulho. Se as ondas o pudessem dar ouvidos, teria abafado o tumulto e as costas agitadas do oceano teria sido suavizada. Se as estrelas o pudessem ouvir, teriam parado sua mancha apressada. Se o sol e a lua tivessem ouvido, aquela cuja voz é mais potente do que a de Josué, eles teriam parado. Se a criação pudesse ouvir, então encantada ela teria parado seus movimentos incessantes e as rodas do universo teriam ficado imóveis, para que todos os ouvidos pudessem ouvir, para que todos os corações pudessem bater e para que todos os olhos pudessem brilhar. E para que as almas assim pudessem ser elevadas enquanto Jesus Cristo falava. Conta a fábula de Hércules que ele tinha correntes de ouro em suas bocas, com a qual ele acorrentava os ouvidos dos homens. É verdade que Jesus Cristo, ele tinha correntes de ouro em sua boca, com as quais acorrentava os ouvidos e também o coração dos homens. Ele não tinha necessidade de pedir atenção, pois a graça foi derramada em seus lábios. Dia feliz, quando ele sentar-me-ei aos pés de Jesus Cristo e ouvi-lo-ei pregar. Ó amado, o que então devemos pensar de nossa pobre pregação? Eu não posso dizer. É uma misericórdia que Jesus Cristo não pregue mais aqui agora, pois depois de ouvi-lo, nenhum de nós pregaria de novo. Tão envergonhados seríamos de nós mesmos. Às vezes, quando tentamos pregar e depois ouvimos um ministro mais capaz, nos sentimos tão superados que nossa pregação parece nada, de forma que não ousamos tentar novamente. É uma misericórdia existir um véu entre nós e Cristo. Nós não poderíamos ouvi-lo pregar, ou então todos nós desocuparíamos os nossos púlpitos, mas no céu espero sentar e cantar aos seus pés. E se ele vai falar por 1 milhão de anos, gostaria de pedir a ele para falar por mais 1 milhão. E se ele ainda falará, mesmo assim, pois a doce redundância dessa graça é derramada em seus lábios, minha alma arrebatada se sentaria e amarraria, e em seus sorrisos exultaria ao ouvir meu Salvador falar. Em quarto lugar, a graça foi vertida aos lábios de Cristo como prometedor fiel. Eu olho para todas as promessas da palavra de Deus como sendo as promessas de Jesus, bem como as promessas do Pai e do Espírito Santo. Todas as promessas de Deus, nos é dito, são sim e amém em Cristo Jesus, para a glória de Deus por todos. E como as promessas são todas feitas nele, por isso elas são todas faladas por ele. Agora você não concordará comigo quando digo que, em verdade, a graça é derramada em seus lábios, como fiel prometedor? Às vezes lemos em suas promessas, ouvimos com os nossos ouvidos e como a graça nelas. Tome-se, por exemplo, aquela graciosa promessa como favo de mel, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que compere de ti. Isaías 54, versículo 10. Vire-se para outra, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41, versículo 14. Ouça palavras doces como esta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Mateus 11, versículo 29 ao 30. Amados, não é preciso que eu lhe diga quão preciosas estas promessas são. A melhor maneira de pregar sobre o prometedor fiel é citar algumas de suas promessas. Eu não vou lhe dizer que tesouros há no gabinete de Cristo. Eu abrirei a porta e deixarei que você olhe um pouco mais para o tesouro por si mesmo. Porventura pode uma mulher esquecer-se de tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. Até a velhice te levantarei. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não é de fato cheio de graça como fiel prometedor? Vocês, pobres almas, que têm bebido da fonte da promessa, bem conhecem a sua felicidade e a graça que nele há.
Vocês vieram muitas vezes doentes e cansados a essa fonte, e as suas forças foram renovadas até que fossem como gigante refrescado com vinho novo. Seus espíritos estavam deprimidos e as suas almas estavam cheias de melancolia. Mas quando vocês vieram aqui, vocês provaram um vinho que alegra o coração do homem. Algum homem já falou como se homens quando ele fala como um fiel prometedor? Quinto lugar, a graça é derramada em seus lábios como o pretendente e o conquistador do coração do seu povo. Ó amado, Cristo trabalha arduamente para ganhar o amor de seu povo. Ele prepara sua festa. Os sêvados já estão mortos, mas aqueles que são convidados não virão. Por isso ele diz aos seus mensageiros: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Lucas 14, versículo 23. No entanto, que difícil questão é fazer pobres almas a se aproximarem por Jesus. Em vão o ministro discorre sobre seus encantos. Em vão ele tenta pintar seus traços o melhor que pode. Somos pobres boras doces e estragamos a beleza que tentamos retratar. Pecadores dizem: isso é Jesus? Então não há beleza nele que nos agrade. E se ele afasta e esconde o rosto dele, com lágrimas fluindo dos nossos olhos, nós procuramos achar palavras agradáveis e usamos a melhor linguagem que nossos corações podem ditar, mas não podemos ganhar suas almas. Às vezes nós nos dirigimos a vocês com palavras ásperas que pegamos emprestadas de alguns boêmios antigos, e outras vezes com palavras suaves que um Crisóstomo poderia aprovar, mas ainda assim eles são em vão. Mas quando Jesus pleiteia sua própria causa, quão docentemente ele o faz. Você nunca prestou atenção ao coração quando Jesus Cristo começa a cortejá-lo, quando ele abre o ouvido e diz: pobre alma, eu te amo. E porque eu amo você, eu vou dizer a você o que é. Você está banido em campo aberto. Você repousa sobre seu sangue. Você está morto em delito e pecado. Mas eu te amo, você não me amará? Não, diz o coração, eu não amarei. Mas, diz Jesus, meu amor é profundo como o inferno. É incansável como a sepultura. Eu serei seu e você será meu. E você já notou como logo a alma teimosa começa a ceder e a dura pedra começa a fluir como as lágrimas de Niobe, até que por fim o coração diz: ó, Jesus te ama? Sim, eu amo porque tu me amaste primeiro. Por que alguns aqui não entregaram seus corações a Jesus? Talvez seja porque Jesus não se revelou a eles em pessoa, mas quando ele o faz, eles não podem negá-lo. Eu desafio qualquer homem ou mulher a reter seu coração quando Jesus se aproxima para pedi-lo. Quando ele mostra a si mesmo, quando ele remove o véu de nossos olhos e nos permite olhar para o seu belo rosto. Quando ele nos mostra suas mãos feridas e seu lado ensanguentado. Eu acho que não há coração que não seja atraído a ele. Ah, cristão, você não se lembra da hora em que ele se declarou a você? Ele bateu na porta e você não o deixou entrar. Mas o quão docentemente ele te contou sobre seus pecados e em seguida te fez conhecer a sua redenção. Então ele te falou da sua morte e em seguida te fez viver. Então ele disse: se você era impotente e em seguida ele fez forte. Então ele te falou da sua incredulidade e em seguida ele te deu fé. Ele não é cheio de graça ao ganhar os corações e as afeições do seu povo. Em sexto lugar, Jesus Cristo tem seus lábios cheios de graça, como a grande consolação de Israel, o consolo de todo o seu povo. Não há conforto exceto o que vem do Senhor Jesus. Em nenhum ribeiro você pode saciar a sede da alma, a não ser no fluxo da graça que flui de Cristo, o que nunca secará. Vamos repassar seus atos poderosos. Vamos voltar à nossa vida, a ver os vários Ebenezer que levantamos por sua soberana graça e misericórdia. Você não se lembra de como ele apareceu para você na solidão do deserto? Ele disse: sim, eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3. Você não se lembra como quando rasgado com os espíritos e os espinhos e abrolhos do mundo, você estava desesperado e quase a morrer. Ele veio e tocou-lhe e disse: viva! Quando ele ordenou que você voltasse seus olhos para ele, e você pôde então dizer: Jesus é meu, e não temerei coisa alguma. Vocês que provocam, o Senhor é bom. Vão novamente à sala do banquete, onde o Salvador confortou você com passas e vos alimentou com maçãs, onde ele deu aos doces frutos do reino de Deus e tirou dos cachos de Esol e espermeou em sua boca. Você não se lembra quando ele te deu algo melhor do que o pão dos anjos na mesa do Senhor? Ou como ele se manifestou para você no uso dos meios?
enquanto você estava esperando por ele, e você não dirá: ó, Jesus, em verdade a graça foi derramada em seus lábios. Alma desanimada, se Jesus falasse com você hoje, você não será desanimada por mais tempo? Há tanta potência na palavra de Jesus, que eu acho que ela deveria ser cantada em todos os hospitais para afastar as doenças. Onde quer que haja coração doente e espírito perturbado, eu sempre cantaria Jesus. Quando ele se aproxima para consolar o seu povo, a meia-noite torna-se o meio-dia, e a escuridão mais espessa torna-se uma chama de esplendor em auge, porque a graça se derramou em seus lábios. Em sétimo lugar, a graça é derramada nos lábios de Cristo como grande intercedor por seu povo, diante do trono de Deus. Antes que Jesus subisse ao alto e levasse cativo o cativeiro, como diz Tompland, com gritos e lágrimas ele ofereceu suas humildes vestes abaixo. Mas agora que Jesus Cristo subiu ao alto, com autoridade, ele pleiteia perante seu Pai. Seria maravilhoso ouvir as orações de Jesus no jardim do Getsemane. Mas se pudéssemos ver nosso bendito Senhor nesta manhã, implorando no céu diante do trono de seu Pai, ele aponta para o seu lado, transpassando, e mostra as mãos feridas. Quando nossas orações sobem ao céu, elas são orações quebradas, mas Jesus sabe como corrigi-las. Há coisas nelas que não deveriam entrar lá. Então ele as corrige, então ele toma a decisão alterada da nossa oração e diz: meu Pai, outra petição eu vim colocar diante de ti. Diz o Pai: de quem é? De um do meu povo. E então Jesus Cristo diz: Pai, eu quero que isso seja feito. Olha, aqui está o preço. E ele levanta a mão e mostra ao seu lado. E então o Pai diz: meu filho, será feito. Tudo o que pedires em oração por amor de mim, de ti será concedido. Você vê aquele pobre homem? Seu nome é Pedro. Não muito longe está Satanás, que quer destruir sua alma. Ele tem uma grande peneira, na qual ele deseja peneirar Pedro. Você consegue imaginar Satanás apresentando-se diante do Senhor como nos dias de outrora? Ele diz: Senhor, deixe-me ter Pedro na minha peneira para que eu possa peneirá-lo como trigo. Jesus desce diante do trono e diz: meu Pai, eu te suplico a não deixar este grão de trigo cair no chão. Satanás vai e pega Pedro e começa a peneirá-lo. A primeira vez que ele fica um pouco assustado. Na segunda vez ele diz: homem, eu não sei o que dizes. Na terceira vez ele diz: eu não conheço esse homem. E ele começa a praguear e a julgar. Quão terrível é aquela peneira! Mas Cristo olha para ele e a Pedro e sai. A oração de Jesus foi proveitosa para ele. O olhar de Jesus prevaleceu com ele. Ele saiu e chorou amargamente. E sua alma foi salva. O grande poder da intercessão. Eu não acho que nossas orações alguma vez seriam ouvidas no céu, se não fosse por Jesus Cristo. Ele é o grande mediador por quem nossas orações devem ser apresentadas. Em oitavo lugar, Jesus Cristo tem graça derramada em seus lábios como conselheiro de seu povo. Você já deve ter visto um advogado especial se levantar com a maleta na mão. Ele mostra que o caso contra o prisioneiro é muito ruim. Em seguida, as testemunhas são chamadas. Depois, outro defensor se levanta para defender a causa do prisioneiro, para refutar, se possível, a acusação, ou expor circunstâncias atenuantes para redução da pena. Agora, quando estivermos diante do tribunal de Deus, Satanás se levantará, aquele velho acusador dos irmãos, e reunirá as evidências de nossa culpa e a razão pela qual devemos ser condenados. Eu acho que posso ouvi-lo dizer que nascemos em pecado, que fomos concedidos em iniquidade, e portanto nós merecemos estar perdidos, que temos uma natureza corrupta, que temos o pecado de Adão colocado sobre nós. E então, com indisposição maliciosa, ele alegará que transgredimos a tal e tal tempo, quando éramos jovens. Seguimos a nossa carreira desde a juventude até a idade adulta e até mesmo a velhice, ajudando todos os seus argumentos por um apelo à nossa incredulidade, declarando que, embora tenhamos professado crer, nós duvidamos das promessas e não poderíamos, portanto, ser filhos de Deus. Bem poderíamos, como transgressores, temer quanto, como caso grave, os fundamentos da sentença contra nós são tão maliciosamente declarados. Mas então se adianta em nossa defesa um maravilhoso e conselheiro. Ele leva a sua maleta na mão e começa a pleitear.
Ouçam o que ele diz e vejam com toda opinião muda de uma vez. Confesso, diz ele, que cada palavra que o acusador proferiu é verdade. Meu cliente se declara culpado de todas as acusações, mas eu tenho um perdão completo, assinado pela própria mão de Deus, comprado pelo meu próprio sangue. E despojando-se, ele mostra suas feridas e diz: essas pessoas foram dadas a mim por meu Pai, antes da fundação do mundo. Suportei os seus pecados no meu próprio corpo sobre o madeiro, e então, sumido ao ponto mais alto, ele atinge o clímax da graça quando ele exclama: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Podes tu, ó Deus, tu não os justificastes, e não posso, porque eu morri por eles. Então ele senta em triunfo, dizendo: as que justificou, a estes também glorificou. Nada será capaz de separá-los do amor de Deus. E agora, por fim, a graça é derramada nos lábios de Jesus como o maior juiz de todos, afinal. Será um julgamento misericordioso, aquele que Jesus Cristo deveria dispensar. Ele será gracioso, porque será ao mesmo tempo misericordioso e justo. Pecadores, homens e mulheres ímpios, agora nessa casa de oração, vocês nunca ouviram a voz de Jesus, vocês nunca souberam o que é confessar que a graça foi derramada em seus lábios. Mas deixe-me dizer-lhe, virá o tempo em que vocês serão levados a confessar que a graça é derramada em seus lábios. Vocês estarão lá e o ouvirão dizer ao seu próprio povo: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando vocês o ouvirem, vocês vão pensar consigo mesmo: nunca tal música chegou aos nossos ouvidos antes. Oh, que palavra preciosa! Sim, mas vocês cairão e perderão as rochas para esconderem vocês e montanhas para cobri-los, porque as palavras não foram ditas a vocês. Vocês tremerão quando um a um os soldados fiéis de Jesus Cristo vieram diante dele. Ele dirá a um: em verdade, fosses fiel em poucas coisas, e eu te farei governar sobre muitas coisas. Para outros ele dirá: você lutou o bom combate, você guardou a fé. Receberá a coroa reservada para ti desde a fundação do mundo. Então vocês dirão: oh, que graça foi derramada em seus lábios, quão graciosamente ele fará. E você o tempo todo sentirão que ele não está falando com vocês. Vocês já estarão lá e saberão que sua vez nunca virá quando ele falará sua palavra de graça para vocês. Vocês ficarão fixados no mesmo lugar, pretificados a ouvir, enquanto vocês ouvem aquele sílaba incomparável. Vocês riem dos santos agora. Vocês os invejarão naquela ocasião. Vocês o desprezaram agora, mas vocês vão estar prontos para beijar o pó dos seus pés. Vocês puderam apenas entrar no céu. Vocês não pediriam para sentar em um trono com eles, mas deitar os seus pés seria suficiente para vocês. Se vocês pudessem apenas ouvir Cristo dizer a vocês: vinde benditos. Mas, em um momento, em vez de palavras de graça, meus ouvintes, não estou falando de um sonho, mas uma realidade. Em um momento, acredite em mim, porque Deus fala. Em vez de palavras de graça, virão palavras de terror, e não se achará lugar abençoado para vocês. Estas são as palavras: saiam malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês não gostariam de ouvir aquele lábio gracioso falar em tal sentença contra essas a vocês. Estou certo de que vocês não estão, e nenhum de vocês, ansiosos para fazer em suas camas no inferno, encontrar morada na condenação. Mas, meus ouvintes, devo avisá-los fielmente: alguns de vocês que, se morrerem como estão, nunca irão para o céu. Há muitos de vocês, maus espectadores regulares, e alguns de vocês que acabaram de entrar aqui nesta manhã, que sabem e seus corações confessem que vocês estão em fel de amargura e em laço de iniquidade. Cristãos, chorem por eles, deixem fluir suas lágrimas em rios. Seriam tristes se eles estivessem doentes, mas isso é pior, pois eles estão doentes até a segunda morte. Seria doloroso se eles estivessem condenados a morrer pela lei, mas eles já estão condenados. Meus amados irmãos e irmãs, há algum de vocês agora, mas não alguns sentados lado a lado com vocês nos bancos, que são criminosos e condenados. Como vocês se sentiriam nesta manhã? Assim que se sentarem em seu banco, houvesse um homem ao seu lado que estivesse para ser enforcado na manhã, você diria: ah, que Deus possa abençoar a palavra para a alma daquela pobre criatura. Oh, que Deus possa enviá-lo ao seu coração, pois ele é um homem condenado. Você não sabe que é assim?
Há um santo de Deus e sentado ao seu lado há um filho do inferno. Aqui está um herdeiro da glória e imortalidade, e o vizinho que tocou em seu braço nesta manhã está morto em pecados e condenado a morrer. O que? Você não chorará e sentirá por ele? Será que o seu coração é como pedra e aço? Você vai deixá-los perecer sem um suspiro, sem oração, sem uma lágrima? Não, vamos, ora por ele, para que Deus em sua misericórdia possa ainda dar-lhe graça para salvá-los da ira vindoura. Pobres pecadores, não rejeitem meu abençoado mestre. Eu lhe suplico, se você o conhecesse, você iria amá-lo, eu sei. Ó pobre pecador perverso, você que se sente autocondenado, arrasado pela consciência, você não tem nenhum amor por Jesus. Ah, se você apenas soubesse o quanto Jesus Cristo ama você, você iria amá-lo de imediato. Eu conheço um homem que disse que nunca ficou tão impressionado com qualquer coisa em toda a sua vida como quando ele ouviu aquele verso. Jesus, amante da minha alma. Ó, ele disse, eu não me lembro nada do sermão, mas apenas as palavras no início de um hino. Jesus, amante da minha alma. Ele foi para um amigo mau e disse, você acha que Jesus Cristo é o amante da minha alma? Se eu achasse que ele era, eu acho que eu poderia amá-lo de imediato. O amigo disse, ah bem, se você se sente assim, Jesus é o amante da sua alma. Ó bem amado, o que você daria se você pudesse apenas chamar Jesus Cristo de seu amigo ou de seu amigo? O que você daria se pudesse chamar, se você pudesse apenas saber que ele te ama? Você suspira por um interesse em seu amor. Ah, então ele te ama porque você não iria querer que ele amasse você se não tivesse estabelecido o seu coração sobre você? Você deseja ter a Jesus? Então Jesus deseja 1000 vezes mais ter você. Digo-lhe, Cristo tem mais satisfação em salvar os pobres pecadores de seus pobres pecados têm a serem salvos. O pastor está mais pronto a recuperar a ovelha perdida do que a ovelha estar a ser recuperada. Então deixe-me dizer-lhe, pobre alma e pobre ovelha perdida, que a ovelha está a ser recuperada. Então deixe-me dizer-lhe, pobre alma, que Jesus não tem prazer na morte do que morre, mas ele tem um prazer profundo como o mar, alto como o céu, amplo como o oriente em relação ao ocidente, e tão insondável como sua própria divindade por salvar almas. Só creia em seu nome, pecador. Para você eu prego, você real e genuíno pecador. Você verdadeiro pecador, para você eu prego, Jesus Cristo diz, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Você colocará sua confiança nele? Você cairá em seus braços e deixará ele te conduzir? Você cairá sobre a rocha eterna e deixará que ele te sustente? Se você fizer isso agora, nesse momento você deve tornar-se, neste momento feliz, um homem ou uma mulher transformada. Você não mais será um herdeiro da ira, mas um filho da graça. E a sua salvação se tornará inevitavelmente segura, como se você estivesse agora mesmo entre os glorificados.